Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um podcast. Hoje de volta com o meu amigo Rafael. Rapa. Que honra, que emoção estar aqui com o Rafael e também com o grande amigo, saindo um pouquinho da área do atleta, do esporte, entrando na área de investimento. O meu amigo investidor, pesquisador na área de psicologia financeira, Alan do Carmo. Alan, obrigado pela sua presença. É uma honra estar batendo um papo diferenciado. Pelo que eu indo e ficando rico, é isso mesmo? A ideia é essa. A ideia é mostrar que dá para ficar rico, né? Tendo tempo e trabalhando, dá para ficar rico aí no longo prazo, no médio e longo prazo, fazendo as coisas com consistências e evitando golpes e evitando o marketing negativo que a gente tem aí em volta desse tema. Ô, Japa, fiquei sabendo. Eu vim aprender hoje porque deu tudo errado. Então, tô de volta, galera. Prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com você, Alan. Numa área diferente, como você está falando aí, né, o Wagner? Então, vai ser uma coisa muito legal aqui, porque eu tentei de tudo, deu tudo errado, eu vim aprender hoje. Quero saber o seguinte, Alan, vou começar com a seguinte pergunta. Eu, quando investimento, ação de bolsa de... Eu pensava o seguinte, rico, né? Dinheiro. E a pergunta, gente aqui, pobre, sem R$1 no bolso hoje, vendendo almoço para pagar a janta, consegue entrar nesse meio de... Consegue sim. Primeiro a gente tem que trabalhar, né? Tem que ter trabalho. A tríade é trabalho, poupar, né? Ou seja, você gastar menos do que você ganha e ter tempo para investir para longo prazo. Se você tiver essas três coisas, trabalhar mais, né? Poupar mais, vai te dar um retorno maior. E aí, assim, você falou, antigamente era diferente, a gente imaginava que tinha que ter muito dinheiro. A imagem que a gente tem de bolsa de valores é aquela galera gritando com o telefone no ouvido, eu compro, eu vendo, não sei o quê. Isso, de fato, acabou. Hoje em dia é tudo pela internet. Hoje em dia você não precisa mais do banco para fazer a questão da corretagem, você pelo celular você faz. Isso é muito bom, porque você mesmo pode investir. E aí daqui a pouco eu vou falar de como é que a gente evita cair em golpe. Mas assim, a gente pelo celular, baixando uma conta numa corretora no seu CPF, vinculando a sua conta do seu banco diretamente na corretora, você consegue investir com qualquer dinheiro. Mas se você tiver um ganho muito grande em cima de pouco dinheiro, não vai mudar, não vai acontecer nada. Então assim, a gente tem que aportar sempre, porque o que vai fazer a diferença é o aporte com o tempo que você vai passar investindo para realmente ter um resultado. Mas hoje é muito fácil. Você baixa o aplicativo da corretora, em 10 minutos você preenche o cadastro, você já consegue operar com pouquíssimo dinheiro. Mas é importante que você opere o seu dinheiro. Depois a gente vai falar que isso pode dar besteira. Alan, então aquela insanidade que a gente via, que você estava falando de telefone, eram uns walkie-talkies desse tamanho, que né, o cara ficava falando com a central e tudo mais. Essa insanidade mudou de figura, sim. Né? Só que acontece o seguinte, por exemplo, trocando em miúdos para quem é leigo hoje, que tipo de investimento havia naquela bolsa? Vamos citar exemplos, porque tem uma variedade, né? E que tipo de investimento aquele cidadão comum como nós, aqui que não entende muito, pode fazer naquela imagem transferida para de hoje? Que não é mais aquela loucura. Então, era aquela loucura, era uma ordem de compra e venda de grandes empresas, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Até então, naquela época, o cidadão comum não investia muito. Era muito difícil. A gente tinha alguns caminhos via FGTS, algumas empresas abriam que o FGTS fosse investido na Vale, na Petrobras, ou no índice do Ibovespa, que é um índice das grandes empresas. Mas isso era muito difícil para o cidadão comum. Né? Então o caminho era, ou esses caminhos via FGTS, que abriu para poucas pessoas, ou via banco, você também conseguia fazer algumas coisas via banco. Isso na década 90, já início dos anos 2000. De uns, 6 anos para cá, tudo passou para o celular. Então, assim, você abre a conta na corretora e você mesmo opera. E você continua podendo comprar grandes empresas como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Ambev, lojas americanas. Tudo isso está na bolsa. São empresas brasileiras que a gente conhece bem. E o que eu recomendo muito que se comece é trabalhar com empresas de fora. Hoje em dia também é muito acessível, coisa que talvez há anos atrás não fosse, você comprar empresas como Apple, como Intel, como Disney, como Visa, Mastercard. Mas, de toda forma, conhecer qual é a empresa, né? E assim, a gente tem um viés. Existem duas grandes maneiras de... Na verdade, existem várias formas de investir.
Mas o que vai fazer diferença é trabalho, poupança e tempo. Então, assim, você tendo isso, a gente fala assim, o meu método. E assim, a gente tem muita propaganda no mercado. E todas as propagandas que a gente tem, em geral, levam a gente a ter um pensamento errado. Né? Como quase tudo na vida, a propaganda está lá para te vender alguma coisa. Muitas vezes aquilo não é o melhor para você, é o melhor para quem vende. Então, assim, empresas que vendem consultoria, que vendem pacotes, eu tenho aqui a lista das 10 melhores empresas para o ano de 2022. Cara, pode ser que funcione? Pode ser que funcione. Mas isso tende a te levar para um pensamento errado, de que você vai conseguir acertar as empresas que mais vão crescer, você vai estar sempre comprando a empresa certa, e isso geralmente te leva ao erro. Te leva ao erro porque você vai acabar achando que você entende mais do que você entende de verdade. Você vai ter sorte e vai atribuir a sua competência, ao invés de atribuir a sorte. Então, assim, eu vejo muita galera falando assim, eu acertei, eu comprei a empresa tal, subiu 200%. Aí na hora que sobe, ele fica cheio de orgulho. Ele acha que a inteligência dele é que fez subir. Na hora que cai 90%, é azar, é o mercado que é manipulado, sabe? É sempre assim, estão manipulando o mercado. Mas não, você deu sorte quando subiu, tá dando azar quando baixou. Exatamente. Então, assim, muita coisa a gente não tem controle. Então, assim, e aí, falando das duas formas para diferenciar, você pode escolher as empresas. Então você vai lá pontualmente e fala, não, quero essa empresa aqui, eu vou comprar Itaú, eu vou comprar Magazine Luiza, eu vou comprar Petrobras. Você está escolhendo as empresas de maneira individual. E aí você vai ter o risco, que a gente chama de risco não sistêmico. Se aquela empresa dá algum tipo de azar, Petrobras, por exemplo, é estatal. Então, assim, há tempos atrás, quando o Bolsonaro anunciou que ia trocar o presidente, só pelo anúncio da troca, o valor da empresa caiu 20%. Muda tudo. Então, assim, só que, e aí, a mídia, se você acompanha a mídia, você também está ferrado. Assim, você tem que estudar a ponto de você montar uma estratégia que você consiga seguir longe de mídia, longe de consultor. Outro dia teve uma pessoa que eu ajudei ela a montar um portfólio, uma carteira, uma pessoa, uma amiga minha, e aí, tudo de empresa lá de fora, ETFs lá fora, que eu acho que é o melhor caminho, e aí alguém de uma corretora falou assim, não, vem pra cá que a gente vai te dar uma assessoria e a gente vai te dar as informações e não sei o quê. Aí ela vendeu tudo que ela tinha lá fora, trouxe pra corretora aqui do Brasil para ficar escutando a historinha do assessor. Só que os caras, eles ganham comissão. Eles ganham na hora que você... tempo também que você tá então, lá, né? assim, e aí comprou um monte de coisa. De agosto do ano passado pra cá, a coisa começou a ficar meio esquisita. Praticamente tá tudo caindo. Então, assim, se ela tivesse mantido lá fora, mesmo com guerra, com tudo, o cenário está muito melhor do que o cenário brasileiro. Exato. Então, assim, agora, para o longo prazo faz diferença? Às vezes não. O problema é que, assim, quando você tem essa mentalidade de ficar comprando aqui, comprando ali, porque agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, você acaba girando muito. E aí, assim, na hora que você acha que aquilo está ruim, você vende e compra outra coisa. Agora isso não está bom, aí você vende e compra outra coisa. E aí você nunca tem o poder dos juros compostos de longo prazo. Porque o segredo é você comprar e esquecer. E acaba ficando na mesma linearidade, né? Se você troca muito, você não tem ganho. Então, assim, você perde corretagem, você perde uma série de coisas. Então, assim, tem um jeito de investir que o pessoal chama de buy and hold. Ou seja, é comprar e segurar. Sim. Então, você compra e segura por muito tempo. E quanto é muito tempo? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Essa tá vendo o negócio aí. caindo e tudo ficar. Então, eu passei... E aí, vamos lá. Qual o risco desse tempo inteiro, por exemplo, 10 anos, desse investimento? Dentro desses 10 anos, por exemplo, apliquei, fiz o meu investimento e vou esperar esses 10 anos. O que pode acontecer nesse tempo aí? Então, vamos positivo para negativo. Vamos dar um passo atrás? Sim. E vamos pensar no seguinte. O que eu vejo a galera pensando? A galera começa a investir, ou às vezes não investe, porque fala assim, não, tem que estudar para investir. E aí nunca que consegue ter tempo de estudar o suficiente, então nunca que começa. E aí isso é um grande problema. Então, assim, é legal você começar. Você tem que estudar o suficiente para saber operar. Por isso que o nosso curso, que a gente vai falar daqui a pouco, é para você ter segurança de começar. Sim. E também segurança de manter a estratégia. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu comecei a investir em 2019, só aqui no Brasil. Começo de 2019. Lá para setembro eu comecei a investir fora também. Né? Comecei a comprar coisas lá fora. Cara, quando veio março de 2020, só que assim, do início de 2019 até fevereiro de
de 2020, eu tava me sentindo, e pior que você acha que é você. Você fala assim, não, eu sou esperto. Eu tô comprando bem, eu tô fazendo as coisas na hora certa. Sou dono de várias empresas. Você entra na Centauro e você fala, sou sócio. Tenho 100 ações dessa empresa aqui. Você fica meio deslumbrado. Sabe aquele cara que é neófito nas coisas? Né? O cara começa uma prática, ele fala assim, não, eu sou investidor, eu leio o balanço da empresa. Você fala, não, porque essa aqui tem um ROI mais alto. Você discute. Porque é fácil você achar um grupinho de WhatsApp, o pessoal fala assim, não, eu prefiro de seguro, eu prefiro a Sul América. Outro fala assim, não, eu prefiro a BB Seguridade porque o dividendo é maior, sabe? E no final das contas, cara, isso é de uma bobajada que não faz diferença. Sim. O que faz diferença é você comprar o máximo que você puder de boas empresas e ficar com elas muito tempo. E aí o pessoal fala assim, mas isso é muito difícil. Cara, o tempo passa você investindo ou não. Então, assim, mas 10 anos é muito tempo, mas vai passar você investindo ou não. É melhor que o tempo passe com você investindo. E assim, hoje eu tenho para mim que a melhor coisa são os ETFs, que são pacotes com muitas empresas dentro dele. Os ETFs americanos, você tem ETFs que tem mais de 2.000 empresas. Você tem o VT que tem quase 9.000 empresas. É o mundo inteiro num único código, num único pacote. Você acompanha a economia do mundo todo. E tende a subir no longo prazo. E um ETF desse, quanto para um ETF Então, desse? lá fora, aqui a gente compra, o lote da empresa aqui no Brasil são 100 ações. Então, vou te dar um exemplo hoje. A ação da Petrobras está mais ou menos R$ 34,00. Então, se você vai comprar um lote, vai comprar 100 ações, vai dar 3.400. Mas você pode comprar uma ação, que a gente chama de lote fracionado, né? Fracionário. Lá fora você não tem essa questão do lote, mas você tem a fração da ação. Então, ao invés de você comprar uma ação inteira, vou te dar um exemplo. Uma ação da Amazon dá mais de $3.000. Aí você consegue comprar na corretora americana 0,00001. Entendeu? Assim, você fraciona a ação. Aqui no Brasil você não consegue comprar menos de uma ação, mas o preço em geral são menores. Aqui a gente tem muito que a gente chama de desdobramento, que é assim, a empresa chega num valor e ela começa a achar que ela tá muito caro, esse preço está afastando o pequeno investidor. A Magazine Luiza, por exemplo, ela chegou a R$300, então uma ação valia R$300. Aí depois ela falou assim, não, eu vou dividir e agora cada ação vai valer 100. Mas se você tinha uma, passa a ter 3. Então assim, na prática não muda nada, mas isso mantém o valor da ação um pouquinho mais baixo. É difícil você ver no Brasil uma ação valendo R$1.000. E falando nisso, ela caiu pra caramba, porque eu tenho dela e eu me ferrei. E aí é que tá. Tô aqui falando mal de você Então, mesmo. volta pro curso que a gente vai falar depois. E aí é que tá o seguinte. Quando você compra empresas individuais, você tem o chamado risco não sistêmico. É o risco daquela empresa. Então, empresa que às vezes é muito boa, mas sai uma notícia de um escândalo, né? Sai uma notícia de corrupção. Às vezes o cara que é o CEO, CFO, se não sei das quantas, o cara faz uma treta e é mandado embora. Isso tudo, qualquer coisa no curto prazo, pode fazer cair muito. A Magazine Luiza é uma empresa boa, mas que tinha muita expectativa. Expectativa. Na hora que o pessoal falou assim, cara, é mais uma empresa de varejo e no cenário que tá não vai melhorar, ela corrigiu muito. Ela tem uma perda aí de 75% em um ano. Só que ela cresceu mais de 300.000%. Se a gente olhar do ponto mínimo para agora. Então, assim, mas esses exemplos, eles são muito bons para vender pacote dessas empresas aí que vende as 10 melhores pro ano tal. Ele pega assim, na verdade, assim, ele indicou 50. E aí depois ele pega aquelas que mais subiram e deu exemplo. A empresa que eu indiquei subiu 4.000%. A outra indicação, subiu 1.000%. Você fala, caraca, o cara é o bicho das galáxias. E aí, vou... Só que um pacote desse, você paga R$3.000 na indicação do negócio desse. R$1.000, R$500. Cara, e eu acho que pro cara que tá começando, é mais vantagem ele investir. E aí, vamos lá. Vamos só dar um passo atrás. O tempo passa de qualquer maneira. Sim. Então, isso é um argumento muito forte. Me convenceu. Se eu fosse um leigo que ele tivesse oferecendo consultoria, eu teria fechado com ele. Só por causa desse argumento que ele deu. Então, assim, quando eu entrei aqui foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, em 2004. Eu tive que abrir uma conta no Itaú, que eu não tinha conta ainda, eu era molecote, tinha 20 e poucos anos. E aí o cara que abriu a minha conta, o gerente do Itaú, me ofereceu um produto ruim, porque previdência privada em geral
São produtos ruins. Então, Alan, Banco, em geral, só oferece coisa ruim. deixa eu já te cortando aqui, porque eu sou da época que, quando eu era moleque, o pessoal falava assim, previdência privada, título de capitalização, e hoje a gente tem vários investimentos, e eu descobri que não é investimento, mas quando você aplicativo do banco tá lá, investimento. O título banco, de capitalização. Cara, banco no Brasil... Explica isso daí que não é investimento então, e por que não é isso não é investimento. O título de capitalização ele não é investimento porque ele perde para poupança. Então, assim, ele passa muito tempo perdendo para poupança. Então, assim, você... Para quem não sabe, é o PIC, não sei o que, você... O banco te convence que ele vai melhorar a tua pontuação, porque se você contratar aquilo, você acaba fazendo. Às vezes é R$30, R$40. Todo mês ele vai tirar aquilo. E tem uma promessa de prêmio. Isso. Se você for loteria, sorteado, você ganha 50 mil. É sempre um prêmiozinho. E até você pensa, 50 mil, né, de repente ganha, né? Porque não é um prêmio tão grande. Mas na prática ninguém ganha esse prêmio. Né? Ou pouquíssimas pessoas ganham. Assim, eu não participei disso um tempão, nunca ganhei. Não conheço ninguém que tenha ganhado. Eu conheço gente que já ganhou carro em shopping. Essas promoções. Eu também conheço. Conheço mais de um até. Não, a gente conhece, né? Aqui na escola tem um. Mas assim, conheço, além desse, conheço outro. Agora, PIC, né? Títulos de capitalização, nunca vi ninguém falar, caraca, ganhei R$10 mil. Nunca vi. Também não. Também nunca ouvi. Então, assim, conheço gente que ganhou raspadinho, conheço gente que ganhou a quina. PIC, nunca vi. E assim, se você tirar antes do prazo, você perde muito. Assim como a previdência privada. Então, assim, tem um rendimento ruim, tem taxa, tem imposto de renda, não ganha da poupança. Então, assim, não dá para você chamar isso de investimento. Mas o banco entendeu? bota como investimento. Mas o banco te oferece. Assim como, assim, marketing, né? até os pacotes de ações que o banco vende, FIC, FIA, ações Ibovespa, não sei das quantas, Supra, Maxi. Cara, beleza, vou acompanhar o índice Ibovespa, que teoricamente até é legal. Só que com 2% de taxa de administração, mais 20% de taxa de performance. Então, assim, é muito pior do que você investir pela corretora. Entendeu? Acaba que o banco não é um bom... Assim, a gente tem bancos digitais agora, o Banco Inter parece que é melhor de trabalhar nessa forma, nesse cenário. Acho que o Nubank também. Mas, assim, os bancões, né? Itaú, Bradesco, Santander, em geral, para essa parte é bem ruim. O que você falaria para essa pessoa? Vou falar que essa pessoa, eu já cheguei. Mas o cara tá na dúvida, fala, vou investir em PIC, vou investir na bolsa, vou investir. Pega um pouquinho de cada um e vai para tudo. Quer abraçar o mundo, não abraça nada. Diversificar é importante. Assim, a gente tem que saber. Isso tudo a gente vai falar no curso. O que é um ativo, o que é um passivo. No Brasil, a gente tem um fetiche muito grande com casa própria. Né? E a galera bate no peito e fala assim, não é investimento. Cara, na maioria das vezes não é investimento. Eu não estou dizendo que é certo ou errado você ter o seu imóvel próprio. Principalmente se for moradia, acho legal você ter o seu imóvel. Mas assim, quando você coloca, vou comprar um imóvel para investir, e você olha para o cenário, você tem coisas muito mais tranquilas, né, que dão um retorno maior. Um tempo menor. Um tempo menor, porque assim, por exemplo, a gente tem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são clubes, né, de investimento que investem em imóveis ou cartas de imóveis. Né? Então, assim, a gente tem fundo imobiliário que investe só em shopping, só em galpão logístico, só em hospital. Então, assim, a gente tem os grupos e que pagam um aluguelzinho todo mês. Se você tiver lá 20 mil, né, em fundo imobiliário, você vai ter, na média, 0,7% a 1% do valor investido por mês, como se fosse um aluguel. Quando você compara fundo imobiliário com ter um imóvel alugado, é muito mais vantagem você ter o fundo imobiliário. Você não paga imposto de renda em cima do aluguel, coisa que em cima do dividendo do imobiliário, coisa que no aluguel, se você fizer certinho, tem imposto. Você não consegue de uma hora para outra vender só um pedaço do imóvel. Digamos que você tem um imóvel de R$200 mil. Aí você precisa de 20 mil. Você consegue vender só o banheiro do seu imóvel? Não. Não dá. Você não consegue vender só um pedaço. E o fundo imobiliário você tem liquidez diária. Você consegue vender, preciso vender 10 mil. Você vende. Então, assim, você tem o pagamento do aluguel, do dividendo todo mês, e você tem liquidez de um pedaço, de uma parte, na hora que você quiser vender. Então, assim, e outra coisa, você não tem inquilino que atrasa, você não tem inquilino que quebra teu imóvel. Manutenção, né? Você não tem a depreciação. Então, assim, eu tenho um amigo que ele pegou uma bolada grande de grana,
e na época não conversou comigo, vou comprar tudo de imóvel. Comprou vários imóveis para colocar para alugar. Não deu 6 meses, ele tava, fulano não tá me pagando porque o filho tá envolvido com droga, outro não tá me pagando porque o marido perdeu o emprego, não sei o quê. Cara, e assim, aí ele tinha um imóvel, tinha o custo do condomínio, da luz e da água, e não tinha o aluguel. Então, assim, e tinha dor de cabeça. Isso é mais pelo fato direito. É cultural. É cultural. É cultural. É cultura, né? Piada assim, o imóvel nunca falou, né? E aí você vai fazendo essa hoje, né? O imóvel pode fazer parte. Só que assim, como geralmente o imóvel é muito caro, assim, hoje eu tenho uma filosofia que eu tento passar para os jovens, né, que estão perto de mim, que é o seguinte: você quer comprar um carro? Antes de você comprar o carro, tenha pelo menos metade do valor investido. Entendeu? Porque senão você já começa comprando passivos sem ter ativo nenhum, sem ter nada que remunere. Entendeu? Eu quero comprar uma moto. Então, primeiro guarda metade do valor da moto. Para você, para o seu eu do futuro. Entendeu? Porque aí você vai fazendo as coisas que você quer. E assim, o mundo te demanda. A gente vive numa sociedade que demanda que a gente compre coisas, que a gente vá comprando, tudo bem. É isso, né, Alan? Essa doutrina de você ter que guardar, né? Cara, mas isso não é tão difícil. Sabe por quê? Você atrasa as suas contas. Não, vou reformular a pergunta. Você deixa de pagar as suas contas? Não. Você pode até atrasar. Você não deixa. Possível, não vão atrasar, mas. Mas você deixa de pagar a tua água? Não. Você deixa de pagar a sua luz? Seu telefone? A sua internet? A gente, assim, o brasileiro ele pode ser enrolado, mas a gente não é mal pagador. A gente tende a pagar. Até porque senão o serviço é cortado, né? Ainda tem exatamente. essa. Então imagina que você vai ter mais um boleto na sua vida, na sua rotina, que é um boleto pro seu eu do futuro. Porque, cara, não dá para contar com previdência privada. Tende a ser ruim. Muda a regra. O governo pode mudar a regra, o banco pode mudar a regra. Você não tem a garantia de que aquilo vai... Às vezes, nominalmente, pode... No contrato, vai render não sei o quê, mais a inflação. Às vezes, pode seguir aquilo e mesmo assim o teu dinheiro ficar desvalorizado. Entendeu? Então, assim, a inflação pode correr de uma maneira que não vai valer. Então, assim, previdência privada pode ser furada. Mas eu quero ter. Mas tenha outras coisas também. Ela não pode ser a única coisa para o seu futuro. Né? Entendeu? Então, assim, cara, faz um boleto igual. Tipo, 10% do meu salário é pro meu eu de daqui a 20 anos. E aí se paga logo. O grande segredo, as pessoas falam assim, vou pagar tudo que eu tenho para pagar e o que sobrar eu boto lá. Eu vou juntar, eu vou poupar. E aí não acontece. Você tem que se poupar primeiro. A coisa mais importante é você. E esquecer que tem esse dinheiro lá, né? E assim, esquecer que tem o dinheiro... Porque se for pra contar com sobra, não vai sobrar. Não vai sobrar. Cara, eu já vivi isso, assim. Teve época de eu já trabalhei em 12 lugares diferentes, cara. Esse negócio de matrícula aqui, matrícula ali, academia lá, personal não sei aonde. Cara, era uma loucura, mas assim, eu tinha um dinheiro legal, né? E isso há 10 anos atrás, quase. Né? Assim, se fosse hoje já seria um bom dinheiro. Na época era mais dinheiro ainda. Cara, e às vezes eu tava assim, o mês estava acabando, eu tava com dinheiro ainda, eu ficava me coçando pra gastar. Tipo, ainda tem R$300 na conta, vamos sair, vamos... Mais legal. Fazia questão, cara, era engraçado, fazia questão de gastar pra esperar entrar o salário do outro mês pra ir começar tudo de novo. Então nessa época eu não poupava nada. Entendeu? Então assim, se naquela época eu tivesse o hábito de poupar 10% do que eu ganhava, e 10% lá atrás já teria feito uma grande diferença. E assim, além de você ter a questão do futuro, eu fiz uma live outro dia sobre investimento com um camarada que é profissional de investimento. Eu falei, cara, eu tenho conseguido fazer coisas que eu só tô fazendo porque eu sei que eu tenho dinheiro guardado. E assim, sabe, me dá uma segurança. Eu falei, não, vou... Meio que tipo, se der uma merda, eu tenho de onde, né? Entendeu? E aí, assim, uma coisa que a gente não falou ainda, é legal você ter o que a gente chama de reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que, assim, não é um investimento. É para caso você, de repente, você bate o carro. Pra morrer de velho, né? É igual seguro, pra morrer de velho ali. A reserva de emergência é um negócio que, assim, se você perder o emprego, sim, se alguém da sua família se adoentar e você tiver que dar um socorro, entendeu? Então, assim, isso aí o pessoal fica inventando moda com isso. Eu odeio discussão idiota com coisa que não faz diferença. O pessoal fica assim, não, coloca no Tesouro Selic IPCA+, coloca na poupança.
A reserva de emergência ela não tem que render. Mas essa reserva de emergência, ela sai dos 10% que tu já guarda ou tem que tirar outra Não, parte? aí é que tá. Primeiro que... Aí vai dar ruim. Aí Aí a fatia do bolo que é fixa não vai ser mais fixa. Não, olha só. Vai dar ruim, vamos lá. Vamos lá. Eu falei pra vocês que eu tenho estudado mais a parte de psicologia financeira do que a parte de investimento em si, né? E eu acho que o legal é isso, é você se conhecer, saber as possibilidades, falar, não, cara, se eu fizer assim vai dar bom. E tem umas coisas que vão aparecer, vai aparecer alguém falando, caraca, Alan, você que gosta de investimento, você já comprou a criptomoeda tal? O cara vai te mostrar, ó, cresceu 1000% em não sei quanto tempo. De repente, pode ser até ser que eu falo, então eu vou botar um tiquinho aí pra ver qual é. Mas se você ficar nessa, vou botar um tiquinho aqui, um tiquinho ali, você pode sair da sua estratégia principal. Então hoje eu sei o que funciona, eu sei que não vai ser de uma hora para outra, mas eu sei que se eu continuar mantendo a estratégia, eu sei que no final a coisa vai dar bom como já está dando. É muito legal você olhar e falar assim, caraca, olha só, olha o salário que eu ganho, mas olha o quanto que eu consegui juntar. Não é muito condizente assim, o que eu tenho guardado, investido, e o que eu tenho de renda mensal. Mas não, assim, e isso tem... Eu comecei a investir mesmo, cara, vai fazer 3 anos. Só que assim, aí entrou um dinheiro extra, você já sabe onde você vai colocar. Entendeu? Eu não vou pegar o dinheiro extra como eu fazia antigamente. Entrou um dinheiro, pô, vamos viajar, vamos sei o que e tal, vamos torrar o dinheiro, não. Entrou um dinheiro extra, uma parte é uma farrinha, né, vamos fazer uma graça, mas a outra parte, boa parte é investir. Entendeu? E assim, aí você tem os dividendos que são pagos. E o pessoal às vezes fala, mas o dividendo sai do valor da ação. Eu vou explicar isso no curso. Mas assim, na prática é um dinheiro que te dá uma liberdade, porque ele sai do valor, ele cai fora. E assim, tem coisa que quem é muito puritano na matemática do investimento fala assim, isso aí é ilusão, porque o dividendo ele sai do preço da ação, então na verdade você não está ganhando. Você tinha 10, agora você tem 9 mais 1. Só que o mercado ele é irracional. As pessoas se empolgam no dividendo. Então, na maioria das vezes, o simples fato da empresa anunciar que vai pagar um dividendo, o valor da ação sobe. Não deveria ser assim. Não precisava, não tem nada que diga que, tem que ser assim. Mas o mercado é feito por pessoas. Então, assim, a parte psicológica, ela entra no mercado. O preço das ações é afetado pelo pânico de quem está com medo da guerra, pela euforia de quem acha que sei lá, a bateria de lítio é a próxima tesouro, não sei o que, fake news. Então, assim, tem a questão do curto prazo, que tudo impacta, mas tem a questão realmente da percepção de valor das pessoas. Então, assim, uma empresa muito boa paga dividendo muito bem. Ela vem pagando ali sempre R$2. Né? A cada 3 meses ela paga R$2. Na hora que ela não sei que vai pagar R$2,50, o mercado se empolga. As pessoas falam, tá vendo só? Tem empresa que tem fã-clube, não deveria ser assim, mas é. Então, assim, na prática, o dividendo ele é um dinheiro quase que extra. Sim. Entendeu? Não deveria ser, mas ele porque o dividendo é o lucro da empresa que a empresa entrega para o acionista. Porque você tem 2 grandes maneiras de receber dinheiro das ações. Com a valorização, então você comprou a 10, ela subiu para 30, você vende, recuperou os 10, R$20 é lucro. Beleza? Mas você teve que vender. A outra maneira, ela não subiu, mas ela te deu 2 de dividendo. Então, assim, ela te remunerou por fora. Se ela, de fato, você comprou a 10, ela te pagar os 2 de dividendo e não acontecer mais nada, você vai ter ela a 8. Então, na prática, você está com 8 mais 2. Só que o que acontece é que, assim, geralmente, quando ela anuncia que vai pagar 2, ela acaba subindo para 11, para 12. Aí ela paga os 2 e volta para 10. Então, você acaba tendo realmente um dinheiro extra com o dividendo. Isso é importante pra caramba. Não vamos esfriar a conversa, não, porque vou atravessar o samba aqui, porque eu queria falar pra essa galera que tá assistindo pra botar o sininho pra tocar, né? Pô, pra curtir, dar um joinha lá. É isso aí. Fazer isso é seu comentário, fazer sua pergunta, que ao passo que vai pro ar, o Alan vai poder estar respondendo também lá nos nossos comentários. E também porque aqui a gente está fazendo uma matemática diferente, 0 vezes 0 fazer virar 3, Wagner. Aí. Que aqui é chapa quente. E aí, Alan, você tá falando toda hora aí da questão do curso, que você vai... que a gente vai colocar uns cursos até mesmo no Colégio João Paulo, mas eu acho que você também já tem algum
Agora, né? Na área de investimento não. Na área de investimento Ainda vai ser vai aqui ser o na primeiro. escola mesmo. Tá. E aí eu tava pensando. Área de investimento. Isso é raro, né? Agora é febre. É isso que eu te falo. Isso ou as pessoas realmente interessadas em querer investir? Cara, assim, na verdade, assim, muita gente. A gente está tendo mais acesso à informação, à internet, só que assim, o acesso à informação, ele acaba deixando algumas coisas, por exemplo, tem muita gente usando a palavra Bitcoin, que é uma criptomoeda, que de fato altera, ela muda de preço, que ela subiu muito nos últimos anos. E aí, assim, você é um cara que não está muito inteirado de investimento, mas você está ouvindo ali, ó, Bitcoin. Você sabe que existe. E daqui a pouco aparece um amigo seu, e ele está caindo num golpe, mas ele não sabe, né? Porque a estrutura do golpe, ela é similar, deve ter mais de 1000 anos, que o golpe é o mesmo, só muda a palavra. E esse camarada, ele pegou o dinheiro dele, deu para alguém, transferiu o dinheiro dele para a conta de uma outra pessoa, na expectativa de receber um rendimento que geralmente é alto e é garantido. Não, é 10% todo mês e é garantido. Aí ele coloca 1000 para ver qual é o seu amigo. O seu amigo coloca 1000 para ver qual é e ele recebe os 10% de volta, R$100 no mês seguinte. Ele tira o dinheiro, volta para ele. Aí ele fala, pô, vou colocar 2. Ele coloca 2, o negócio funciona. Ele coloca 3, funciona. Ele coloca 50, continua funcionando. O negócio, pô, ele tá... E aí ele começa a trazer outros amigos. E ele já fala, não, pô, botei Só 50. pirâmide, né? Exatamente. Então, assim, todo esquema de pirâmide, alguém no começo começa a se dar bem, atrai mais pessoas, daqui a pouco atrai mais pessoas. Chega uma hora que o cara que é o topo lá da pirâmide mete o pé com dinheiro de todo mundo. E o cara que era seu amigo que te fez propaganda fica com a cara de bunda, ele perde dinheiro e fica mal contigo. Até porque os milionários que apareceram do Bitcoin são procurados, né? Hoje estão até sendo Não, aí é que tá. Assim, processados. Aí é que tá. O Bitcoin cresceu muito. O Bitcoin, ele é uma moeda. É uma realidade. Ele existe. É uma realidade. E você pode investir em Bitcoin, assim, não é das coisas que eu mais aprecio. Eu faço até, tem gente que fala que, pô, Alan, tu tá dando mole, tá pagando... Eu invisto em Bitcoin via Bolsa de Valores. Eu compro uma corretagem maior, compro ETF de Bitcoin. Mas por que eu faço isso? Primeiro que, assim, às vezes o pessoal fica nessa de, não, mas você tá perdendo 0,4% e você vai ter imposto. De fato, eu sei disso. Só que eu prefiro fazer isso, não me preocupar, do que eu ter que ter uma Red Wallet, uma Hot não sei das quantas, porque o risco de... Aí não é golpe, aí é roubo do Bitcoin. Né? Porque como tudo é criptografia, a sua corretora de Bitcoin pode falir, eles podem ser hackeados, pode dar um monte de treta. E eu sei que pelo ETF, aqui no Brasil a gente é protegido pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e aí tem seguro. Se der, na pior das hipóteses, der ruim, cara, até 2,5 milhões eles têm a obrigação de ressarcir. Claro que se der ruim para muita gente, talvez o seguro não funcione. Não funciona. Mas assim, de qualquer maneira, é um negócio mais tranquilo. E para mim, estratégia funciona. Então, assim, eu compro Bitcoin via Bolsa de Valores. Um ETF de Bitcoin. Na verdade, um ETF de algumas criptomoedas. E aí, nesse curso aqui, Alan, que vai ser oferecido, fala um pouquinho, o que o aluno vai aprender, a pessoa que vai vir e aprender com você aqui no curso? Então, essa conversa que a gente está tendo sobre como não cair em golpes, como também filtrar as informações do mercado. A gente falou da questão da Petrobras. Bolsonaro anunciou que ia trocar o presidente, caiu 20%. E aí todos os noticiários falaram, Petrobras perde 20 bilhões em valor de mercado. Na semana seguinte, quando recuperou, não foi notícia. Então, assim... Porque não vende, né? Porque, assim, as notícias ruins, elas são mais Poderosas faladas. Também, mais poderosas então, também assim, no mercado. A gente tem um gráfico, que é um gráfico com capa de revista, muito engraçado. Assim, a hora da bolsa voando, bolsa 70 mil, não sei o que e tal, quando tá indo bem. Aí quando tá indo mal, o Brasil vai quebrar, as bolsa, é hora de sair da bolsa, não sei o que, sabe? Então, assim, isso no longo prazo faz diferença. Se você vai comprar sempre, você vai comprar, às vezes,
alta, às vezes em baixa. No longo prazo é até isso que vai te fazer ganhar mais dinheiro. Então, assim, a gente vai ter um conjunto de informações para o aluno conseguir iniciar. Como é que ele abre a conta na corretora, quais os cuidados que ele tem que ter, a diferença de uma conta individual de uma conta conjunta, como é que funciona o imposto de renda, que o pessoal tem muita dúvida, como é que faz o imposto de renda. Eu vou ensinar o caminho mais fácil para investir e declarar o imposto de maneira tranquila. Vou falar muito sobre as questões psicológicas, né? Como é que é o início, o que a gente tende a ter de problema no início, o que a gente tende a ter de problema no meio do caminho. Imagina você com alguns anos de investimento, e aí você acumula um dinheiro que equivale a um imóvel. Você ganhando um salário de 5 mil reais, um exemplo. Um salário de 5 mil reais, aí você tem o equivalente a 500 mil reais investido. 500 mil reais investido ainda não digamos assim, liberdade financeira. Não dá para você naturalmente viver com os 500 mil. Até tem estratégia um pouquinho mais elaborada que dá para você fazer muito dinheiro mensal com um capital desse. Mas a princípio 500 mil não é. Só que, cara, para quem ganha 5 mil, ter 500 mil no banco, pode dar um deslumbre. O cara já tava pensando em festa, né? Entendeu? Não, pode dar um deslumbre. Um deslumbre ela se acha rico, né? Até de sair do projeto e falar assim, agora eu vou abrir uma loja de alguma coisa. Entendeu? O que pode ser excelente. Porque assim, a coisa que mais dá dinheiro é a empresa. É você ter a empresa. Mas é a coisa que mais tem risco também. A gente ouve estatísticas aí que 8 em cada 10 quebram, 5 em cada 10 quebram no primeiro ano. Então, assim, é muito mais arriscado você ter a própria empresa do que você investir numa empresa como o McDonald's. Ao invés de você abrir o McDonald's, a franquia, 500 mil nem dá, mas assim, você com muito menos você investe na empresa McDonald's. Você passa a acompanhar ali o lucro da empresa. Então, assim, a primeira coisa que mais dá dinheiro é você ter a empresa, mas é o maior risco também. Abaixo disso, é você ser sócio de boas empresas comprando as ações. E aí você não vai ter o mesmo potencial de retorno, mas você também não tem o mesmo risco de quebrar. Mais seguro, né? É muito mais seguro. Se você investe, por exemplo, tem um ETF que eu gosto, que ele pega as 500 maiores empresas americanas. Então, assim, Amazon, Visa, Apple, Microsoft, Disney, tudo que você pensar aí de empresa top no mundo tá lá, nesse ETF, 500 empresas. Cara, pode ser que alguma dali quebre? Pode ser. Vai fazer diferença no teu portfólio? Não. E deixa eu te falar, tu vai fazer aqui nesses caras no curso também, ó, minhas 10 melhores... Cara, 50. Olha só, na verdade, assim, o meu mundo ideal seria o seguinte, eu queria dar um curso desse com muito aluno, o pessoal chegar, fazer, aprender, né, entender a estratégia, falar, não, vou fazer. E pro cara me pagar só daqui a 15 anos. Fala assim, eu vou deixar meu Pix aí, ó. Não me paga agora, não. Mas se der bom, daqui a... Guarda com carinho esse número. Então agora... é o seguinte, desafio, vamos criar uma hashtag aí. Pix daqui a 10 anos pro Alan. Agora é o seguinte, Alan, é importante também porque muita gente que tá vendo aqui não conhece o início do investimento. A gente tem que saber o que é uma ação, exatamente. O que é um fundo imobiliário. Aquele que não sabe nada. É para ele. Tá no curso, é para ele. O curso é para ele. Então nós dois temos que nos inscrever, porque ele com o PIC e eu com o negativo, a gente precisa estar nessa parada. Porque ele sabe menos que eu. Ele provou aqui que sabe menos que eu. Olha só, tem a questão... Assim, a gente vai falar sobre dívidas, porque assim, tem gente que fala assim, mas eu tenho que quitar todas as minhas dívidas antes de começar a investir. Cara, você tem que equilibrar as suas dívidas. Sim, exato. Você tem que trocar as dívidas mais caras pelas mais baratas. Eu já vi gente... Cara, fazer umas coisas do tipo deixar o cheque especial entrar e dever um negócio que os juros é pequeno, entendeu? Sabe? Aliás, pagar uma coisa que os juros é pequeno e deixar o cheque especial aberto. Cara, não dá. Então, assim... Mas é porque a gente realmente não tem nem ação financeira, talvez né? um imediatismo também... E o desespero da pessoa. Eu acho que a era, hoje... A atualidade fala, a gente está muito envolvido com a questão do imediatismo, né? Vídeo de notícias que tem a todo tempo, que assustam, né? A gente vê noticiários o tempo todo, tem algum risco de alguma coisa acontecer. E essa eminência faz com que a pessoa seja imediatista. E isso no mercado financeiro é terrível, né? E sem contar, né, Alan, que a
Isso é mundial, mas Tem isso também. aquilo que cara, que não tem, aí o cara... Investir, investir ele faz bem. Investir, não é especular, não é essa coisa de ficar doido querendo. Você investir por longo prazo, ele te faz bem de várias maneiras. Te dá uma segurança para o futuro, você olha e fala, tá bem, fazer as coisas. A aposentadoria, mesmo se a tendência da aposentadoria é ela ficar... Não tem mais, né? Não ter mais ou ficar cada vez pior. Cara, eu vi meu pai, é um cara, agora tá com 70 e poucos anos, mas eu vi meu pai com 50 e pouco já perder muita qualidade de vida, ter que gastar com remédio e tal, e assim, não tem, assim. Tem uma aposentadoria digna. Continua trabalhando, se parar de trabalhar, a coisa fica esquisita. Então, assim, te dá uma segurança. E também impacta nisso aí, de você saber falar assim, o que é ser rico e o que é parecer rico. Né? O que é eu estar realmente cuidando do meu futuro ou eu estar gastando um dinheiro que eu não posso gastar com uma coisa que é besteira. Entendeu? Porque na hora que você pensa no seu futuro, você fala, pô, isso aqui vai me deixar bem. Você deixa de fazer essas bobagens com o dinheiro. Entendeu? Não é que você vai ficar azura, porque na verdade, assim, quando você a questão que eu falo, tinha um dinheiro para gastar, eu ia lá e gastava. Eu gastava, mas me dava culpa depois. É porque eu sabia que, pô, no final das contas, pô, de repente ia passar um perrenguezinho ali na frente e tal. Mas, cara, hoje com a vida equilibrada, pô, já investi, já fiz tudo. Se sobrar, eu até posso. Né, fazer porque o investimento já tá fazer feito. Uma graça, porque já tá feito. Aí eu faço a graça sem culpa, tranquilão. Eu falo, não, eu vou chamar um amigo pra churrasco, só de picanha, vambora. Entendeu? Chama nós. Entendeu? Porque se sobrou, que sobrou mesmo, né? E assim, te abre possibilidade de você, de repente, não trabalhar com certas coisas que você não quer trabalhar. Entendeu? Porque o pessoal fala assim, liberdade financeira. A pessoa pensa assim, não trabalhar. Eu vou viver, fazer umas continhas meio bestas. Essas continhas bestas são legais. Você joga a calculadora de juros compostos. Aí você coloca lá R$500 por mês, em 20 anos, com 12 de juros ao mês. Essa continha é legal para você ter um norte. Só que isso aí não é o grande X da questão. O grande X é você trabalhar mais. Você conseguir aportar mais. Entendeu? É você organizar a vida até para fazer mais, curtir mais. Entendeu? Ô, Alan, a gente tem um gráfico aqui no nosso monitor aqui, que é o seguinte. O nosso querido Luan, que nos apoia aqui, ele ficou milionário na simulação. Só que na realidade ele perdeu tudo quando ele fez de verdade. Então, Alan, explica um pouco pra gente isso aqui, porque você tá passando o tempo todo aqui, a galera pode estar aqui, que é isso? Então, isso aí é uma das grandes armadilhas que a gente tem hoje, né? A gente tem os golpes, a gente tem curso, a gente tem a venda de lista de empresas. O Luan é bom nisso. E de fazer a parada antes e se dar mal. Lembra do direito do consumidor? Ele ia comprar uma capa achando que era um telefone e achou que o preço estava ótimo. Ele viu um telefone tipo iPhone lá por R$5. Só a capa era R$1.000. Ele ia comprar. Aí chegou lá, não era. Era a capinha, ele achou que era o telefone. Ele é bom nisso, então é bom essa coisa estar aqui pra gente ver, isso pra explicar um pouco, né? Tem um negócio, eu falei do buy and hold, a filosofia buy and hold é você comprar e guardar, segurar pro longo prazo. Um outro estilo de você mexer na bolsa, não digo nem investir, mas você lidar com a bolsa, é o chamado day trade. É isso que eu ia falar, isso virou uma moda, né? O que é o day trade? Né? O day trade é você comprar e vender no mesmo dia. E aí você tem o índice, tem um mini índice, tem o índice do dólar e tal. Cara, eu nem manjo disso. Mas aí o cara também tem que estar ligado direto. Cara, e aí é o seguinte... 24 horas na parada, né? E aí, deixa de ser... Porque o que eu entendo a bolsa e o investimento de uma maneira geral? Eu tenho meu trabalho vai me gerar dinheiro. Do dia a dia. O dinheiro do meu trabalho eu vou investir, porque isso no longo prazo eu vou estar exposto aos juros compostos, a uma curva exponencial, e isso lá na frente vai fazer uma diferença grande. Então é longo prazo. Quando você faz um negócio para fazer em um dia, é uma aposta. Por mais que alguém te venda um curso e fale assim, não, porque eu tenho o setup, eu tenho lá o
o jeito, a minha técnica. Primeiro que se o cara tem a técnica tão boa, na hora que ele vende, todo mundo conhece, aquilo deixa de ser bom. Porque isso aí funciona à medida que você sabe fazer e o outro não sabe. Entendeu? Então, assim, cara, day trade, opção binária, ICQ, cara, pra mim isso é tudo furada. E assim, tem uma galera que eu acompanho e que eu gosto, que eles falam assim, a pior coisa que pode acontecer é você começar a fazer isso e começar a dar certo. Você vai achar que sabe, você vai começar a operar maior e uma hora você vai tomar um tombo grande. Sempre começa dando certo, né? É a sorte de principiante, a gente pode chamar? Na bolsa, cara, na bolsa, você só compra as ações, a chance de dar errado é muito pequena. Por mais que você tenha um período de baixa, né? A gente tem empresa aí, por exemplo, a Magazine Luiza agora. Magalu. Né? Vai ter gente que comprou ela, agora estava valendo 24 há tempos atrás, e está valendo 6 hoje. Tá valendo 6. Então, assim... Eu tenho ela de quase Perdeu... Meu amigo tá tristíssimo. Perdeu 75%. Mas se ele continuar com ela e não vender, é muito provável que daqui a 5, 10, sei lá quanto tempo, ele recupere isso, tenha lucro e que ele fala... aí ele vai falar assim, tá vendo? Comprei e tal. Na verdade, ele tá com lucro ainda. Não perdeu. Não, só na que realidade, tá assim, na realidade, não perdi nada, na realidade. Porque eu aprendi contigo. Num bate-papo Vê nosso. lá o que tu vai falar pra tu não quebrar o cara. Não, num bate-papo nosso, você. Desespero. E você falou, cara, não perde, porque olha só. Você comprou ela X e aí você ganhou. Ela caiu, perde tudo o dinheiro que você comprou. Eu Depende. perdi. Depende da hora. Nesse caso, eu perdi do rendimento do que eu já tinha ganho. Né? Sim. Então, porque o gráfico, ele sempre... por mais que ele caia, mas o gráfico dá uma apontada sempre pra cima. O que acontece é o seguinte, se você não vender, você não faz prejuízo. Mas às vezes você ficar com ela ali, não vou vender porque... sei lá, vou esperar voltar. Assim, se você não vai vender nunca, legal. Mas se você vai tomar a decisão, não vou vender agora porque eu vou esperar recuperar o prejuízo, pode ser uma grande furada. Não estou dizendo que é para vender a Magazine Luiza, não. Não, sim. Eu compraria mais agora. Assim, porque ela tá baixa. Se é para fazer stock picking, né, que é a escolha de ação, se ela tá baixa. Mas eu não faço mais stock picking. Eu só compro ETF. Eu compro esses pacotões de ações. Então tu vai me indicar um ETF internacionais, inclusive. Naquela mesma corretora dá. Então tu vai me indicar uns ETF. Beleza. Que é uma maneira mais tranquila. Você não vai dar grandes pancadas para cima, na maioria das vezes, mas você vai acompanhar o ritmo ali daquela economia, daquela região. Mas o que eu tava falando é o seguinte. Essas coisas de vender... Porque assim, parece videogame, parece jogo. O day trade, ele é viciante. E assim, e se você fica olhando para isso aí, você não está trabalhando. Então assim, das pessoas da minha família que eu já dei uma orientada e que já começaram a investir, quem é que está indo melhor? As mulheres. Por quê? Porque elas compraram, e elas estão se relacionando com a bolsa como se fosse poupança. Então todo mês elas pegam, compram, transferem, compram aquilo que eu falei que era legal, elas vão lá e compram. Acabou. Porque o cara que quer ser esperto fala assim, agora eu vou comprar, sei lá, não sei o que tá em baixa, vou comprar. Agora eu vou comprar outra. Cara, vai chegar uma hora que ele vai estar com tudo comprado em baixa e vai demorar a subir e ele não vai ter estômago de esperar. Entendeu? Entendi. Porque assim, o cara que fica olhando o preço toda hora dá agonia, não tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, aí pessoal. Você aconselha os que já têm da ação, né? Então, vamos supor que eu queira ir pro ETF desse da vida aí. Mude tudo ou deixa o que já tá aí, ou migra? Cara, então... Consultoria ao vivo. Eu não gosto de vender nada. Então deixa aí, só pega ETF. Eu não gosto de vender nada. Comprou, você tinha um motivo pra comprar, não tinha? Comprou, deixa lá. A pergunta dele é, se fosse tu, o que tu estaria fazendo? Então... Eu não venderia. Eu não venderia. Até porque eu comprei umas aí que foi ele que me indicou. Eu não venderia. Eu compraria mais. Se você acha que faz sentido que aquela empresa é boa e ela perdeu 75% do preço. Porque assim, tem uma coisa chamada reversão à média, que é a única coisa que
o day trade ainda tem de bom. E aí você olhando as médias móveis, a gente aprendeu média móvel por conta da pandemia, né? Isso. Então, assim, em ações a gente olha a média móvel geralmente 9 dias, 21 dias, 200 dias. Se a empresa está embaixo, mas as médias estão em cima, existe uma grande chance dela voltar para a média. Grande chance. É certo? Não. Mas assim, eu não tenho feito mais isso. Eu não tenho mais comprado a empresa. Eu compro a geografia, na verdade. É a quinta vez que ele falou dessa geografia, tá? É um sinal, hein, gente? É um sinal, hein? Então assim, o mundo é dividido basicamente em 3 geografias. Estados Unidos, países desenvolvidos que não são Estados Unidos, geralmente é Europa e Japão, e países emergentes. E dentro de emergentes está Rússia, Brasil, México, Turquia. O que é aconselhável? Você ter tudo isso. Você tem ETF só para Estados Unidos, ETF só para desenvolvidos. Você tem ETF só de empresa de qualidade, só para empresa que tem lucro consistente há mais de 15 anos, 20 anos. Então, assim, dá para você fazer uma seleção bem legal. E aí tem coisa que eu só vou falar no curso, mas assim, dá para você selecionar os ETFs e fazer uma divisão de maneira racional e seguir a estratégia. Uma estratégia para você olhar e falar assim, vai lá e faz, independente do cenário, das notícias. Agora, uma pergunta é a seguinte. O investidor que desconhece, né, tá iniciando, qual o foco de estudo dele? Por exemplo, a gente vai ter o curso. Uhum. Mas o que você sugere para que ele estude, para quando ele chegar no curso, ele, não tá no zero? Cara, que tipo de estudo ele pode fazer anteriormente? Que busca tem um ele livro pode fazer? muito bom chamado Psicologia Financeira. É um livro justamente escrito para leigo, só que a tradução dele é meio ruim. Então, assim, uma parte do curso, né, é falar assim, quando o cara escreve isso aqui, na verdade ele quer dizer isso. Entendi. Então, assim, a tradução do livro ela foi muito infeliz. Só que o que eu tenho feito na minha prática? Eu li o livro todo, esse livro Psicologia Financeira, e depois eu assisti as entrevistas com o autor no YouTube. Sim. Então, assim, com o que ele fala no YouTube, ele fala, no capítulo tal, quando eu digo isso, eu falo, não é isso que está escrito lá. Então, assim, a gente tem problemas de tradução, que para o leigo é pior ainda. Sim. Né? Porque, assim, eu lendo, eu entendi o que ele queria, o que o cara estava querendo dizer. E aí, na hora que ele fala, na hora que eu escuto, a coisa fica mais clara ainda. Sim. Mas se você não assistiu a entrevista, você já não está muito familiarizado, você vai ler e você não vai entender. Então, assim, e parece até que é intencional. Porque esse livro é tão bom. E assim, não só ele tem um livro chamado O Investidor de Bom Senso, que segue a mesma lógica. Ele fala assim, não adianta você querer escolher qual é a empresa melhor daquele momento. E a coisa é o seguinte, você olha o mercado, o mercado mundial tem 8 mil empresas. Quando você vai ver quem realmente puxou o mercado para cima, é 4% disso. Então, das 8 mil, 4% realmente performaram acima da média. O resto ficou ali. E a galera acha que vai conseguir achar as do 4%. Fica querendo o que essa galera faz? Cara, você quer achar a agulha no palheiro? Sabe como é que você vai ter certeza que você vai pegar a agulha? Pega o palheiro inteiro. Então, assim, e a galera fala, mas vai pegar muita empresa ruim, mas você vai pegar boa. Como a coisa não tem limite para cima, o que faz diferença é a boa tá dentro. Uhum. O problema é a boa tá fora. Então, assim, não, vou escolher a dedo, eu quero essa, porque essa aqui o cara falou que é boa, essa aqui é o cenário, essa aqui não sei o quê. O cara erra tudo. Aí você não pegou aquela que devia estar ali dentro, você deixou de fora, a tua carteira não voa como você achou que ia voar, entendeu? E isso te deixa tenso também. Quando você escolhe uma empresa, porque é muito comum aqui no Brasil, o pessoal fala assim, vou escolher uma por setor. Aí ele pega uma de energia, uma de petróleo, uma de varejo, uma de não sei o quê. Ou de repente, não, tal setor eu não quero. Ele pula, mas ele pega uma empresa. Na hora que aquele setor vai mal, ou na hora que sai uma notícia ruim daquela empresa, eu não quero estar citando uma empresa aqui, mas assim, eu comprei um banco logo assim que eu comecei a investir, porque era uma indicação da moda. Compra tal, eu comprei. Aí deu uma
a reviravolta da Lava Jato e a PF bateu na sede do banco de novo. Cara, desabou 19%. E aí o problema qual é? Não é que vai cair e vai ficar lá embaixo, mas você desespera. Caraca, comprei tanto disso aí, agora tá valendo tanto, vou vender logo antes que caia mais. Aí você perde dinheiro. Podcast São Paulo. E quando vê a... Você viu que você estava totalmente errado em tudo. Então, quando vê a fisioterapeuta, eu descobri que eu tava sentando errado e me chamou de gordo. Eu acho que se vier um obstetra aqui, tu vai falar, errei por você. O Alan, eu já vi que eu tô fazendo tudo errado, né? E todo mundo que vem aqui, eu fui pilotar o drone, derrubei tudo aqui. Então, derrubou a água, bateu em mim. Eu tô precisando mudar a minha vida. Mas assim, Alan, infelizmente é um papo maravilhoso, mas o tempo é muito curto. Já tá chegando, felizmente. Isso aqui a gente pode repetir. 1, 2, 3, 4. Mas eu tenho uma sugestão pra você. Você tava falando e eu tava pensando. Eu acho que tá chegando o momento. Você começar a escrever a psicologia do Alan do Carmo. Não, então, assim, eu tô terminando a faculdade de psicologia. E a parte de psicologia financeira é uma área que eu quero realmente produzir material e tal. Porque, assim, eu acho que muitos problemas que a gente tem... A gente falou de cultura, né, do brasileiro. A gente pouco fala sobre dinheiro. Né? De maneira, assim, o casal em casa, a família, debater, né, planos financeiros e tal, é complicado. A gente tem a visão de que o cara que é rico... Né, isso eu falei outro dia também, que, assim, geralmente em novela, o cara que é muito rico na novela, ou ele é o vilão, ou ele é o bonzinho, mas todo mundo quer passar a perna nele. Parece que não vale a pena ser rico. Entendeu? Não, se eu for rico, eu vou ter muito problema. E eu já dei aula para uma turma de ensino médio num colégio estadual. E eu falei disso tem tempo. E eu falando disso, falei, gente, se vocês quiserem assim, daqui a 20 anos dá para ficar legal. E a resposta que eu tive foi basicamente assim, professor, a gente não quer ser rico, não. O rico, sabe, como se fosse ruim. Ou é pecado, né? É pecado, é errado, não sei o quê. Você vai para uma cultura norte-americana, eles não têm essa coisa de... Não, é fazer render, é resultado e tal. E muitos problemas que a gente tem na vida são falta de dinheiro. Né? Tem uma pesquisa que pegou aquela coisa assim, o dinheiro não traz felicidade. Mas o dinheiro evita sofrimento. Isso nos Estados Unidos, eles têm um dado que, assim, tem um valor. Se você tiver até aquele valor, você consegue evitar uma série de problemas. Mais do que isso, é meio que... Aí sim não faz diferença. Só que é um valor grande. Então a gente tá cheio de problema. Quando eu fiz a conta, só para vocês terem uma ideia, claro que o custo de vida lá é maior. Já que eu comecei a falar, eu assisti essa palestra, eu fiz a conversão simples, né, de dólar para real, dava R$35 mil de salário. Nossa. Para você, tipo... Você não ter problema... Então eu tô cheio de problema. Para você não ter problema com relação a dinheiro. Claro que aqui o custo de vida é menor, de repente a gente pode baixar isso. Mais baixo, Mas, de qualquer maneira, assim, é um valor considerável para você ter segurança na sua saúde, para você saber que se tiver um problema você consegue resolver, consegue bancar uma boa saúde, um parente e tal. Então, assim, né, frequentar bons lugares. Então, assim, não é... E assim, mas não preciso disso para ser feliz. De fato, não precisa. Mas acontece. Tá? Problemas. Agora, antes de encerrar, me deu uma dúvida aqui, porque antigamente se falava-se muito também, né? E isso, não sei, de comprar estrangeiro. O euro, o dólar, então, e o cara guardava aquela moeda estrangeira em casa e aproveitando aí que o dólar tá caindo, né? O euro também tá caindo. Cara, é momento de comprar, isso vale a pena? Então, isso aí entra também nessa minha defesa do ETF internacional. Quando você compra empresas lá de fora, você está exposto à moeda lá de fora. Então, se você compra um ETF norte-americano, você está acompanhando a variação do dólar. Se você compra um ETF alemão, você vai acompanhar o rendimento do euro. Mas você só ter a moeda por si só ela não te remunera. Ela só altera de valor. Então, a gente está falando assim, o dólar está baixando, mas, cara, está acima de R$5 ainda. Não, sim. Então, assim, está baixando porque bateu 5,70 quase. Mas, assim, a gente ficou muito tempo dólar ali 3 e pouco, 4 e pouco. Então, assim, se a gente comparar com 2019, tá alto ainda. E a tendência do dólar no longo prazo
é ele crescer em relação ao real. Mas vale a pena então comprar? Cara, sim, eu acho que vale muito a pena você comprar empresas americanas para receber, inclusive, dividendo em dólar. Entendeu? Você vai acompanhar o rendimento da moeda e a valorização da empresa. Entendi. Eu acho muito mais interessante. Mas assim, mas eu não tenho nada e surgiu a chance de comprar um dólar aqui e ficar com o dólar guardado. Tem o problema de te roubarem o dólar, você perder, de cupim comer. Eu já vi umas coisas de gente Com que brasileiro acontece muito dessas pegar coisas, fogo cara. no colchão. Vai lá, molhou, cuidado, deu hein. mofo, cupim comeu. Eu já vi, É melhor o rato ETF, comeu. é melhor o ETF. Eu já vi problema de rato. O cara tinha dinheiro guardado e o rato roeu o dinheiro. Então, assim, você ter o ETF internacional, você vai estar exposto à valorização da moeda e à produção de lucro da empresa. Eu acho bem mais interessante. Então é isso aí, galera. Você que tiver dúvida, eu sei que deve ter um monte de gente com dúvida, manda mensagem aí pra gente, pro Alan, o Alan vai responder. Eu acho que pode até botar aí, Alan, você falar e o Luan bota ali na descrição do vídeo lá no Spotify, o teu e-mail, caso a pessoa queira direcionar, né, uma pergunta direta pra você, pra que ninguém fique sabendo, algo desse tipo, privado até mesmo. Ou no comentário mesmo. Eu acho uma boa. Pode dar teu Instagram aí também. Pode dar, @AlandoCarmoTKD. Lá no direct. Bota aí na descrição, Luan, por favor, o @ dele. Deixa aí pra galera também ficar ciente que o curso vai acontecer. Já tem data, então, Wagner? Tem data. Então, na realidade, isso que está previsto para acontecer no sábado agora. Né? A gente depende da quantidade. Sábado agora, que dia do mês é isso? Hoje é 7. 12. Dia 12. 12. Então, a gente de 8 a meio-dia. A gente depende da quantidade de inscritos. E a gente tem uma sala também. Então, assim, eu tô dando um prazo para verificação disso tudo até quarta-feira. A confirmação do curso para saber se vai acontecer no sábado, se as vagas vai acontecer e se tem vaga ainda. Se você tiver interessado, entre em contato com a secretaria da escola, pedir para colocar também aí na descrição do vídeo. E aí é interessante falar o seguinte, Rafa, e até pro Luan. Vou explicar aqui, né? O nosso podcast aí sobe toda segunda-feira. Quando esse podcast ele possivelmente já passou a data do curso. Então eu vou pedir para que o Luan solte pelo menos uma imagem nossa aqui referente a esse podcast, mas já na descrição dessa imagem. E aí que vai subir tal dia lá que quem tem a programação é o Luan lá de quando sobe cada podcast aí de segunda-feira. Tá? É isso. Luan, Alan, queria que você deixasse a palavra final, a mensagem final. Tem muita coisa para falar, não só de investimento. Eu queria falar, para quem não sabe, o Alan também é atleta de alto rendimento. E se isso tem a ver, ajuda atletas. Tem muita coisa. Acho que a gente vai ter que marcar um outro dia, né, para você. Marcar que eu tô aí. E aí, cara, eu faço até uma... De repente, na próxima vez, ter um ao vivo. Maravilha. Né? Uhum. E aí a galera pergunta ele lá, é falido, o Alan tem aquela matemática, 0 vezes 0 para dar 3, é isso que eu tava falando. Entendeu? Então, assim, vamos tentar agendar aqui com o Alan próxima para ao vivo aí, que eu acho que vai ser bem bacana. A gente vai ser bom, vai pelo menos atrair, vai atrair. E que bom você tá aqui de volta, Rafa. Tô de volta, graças a Deus, voltei aqui com alguns problemas particulares para resolver nos dias dos últimos podcasts aí, mas estamos aqui de volta e dei sorte de ser com a presença ilustre do Alan, do Carmo, para brilhantar isso aqui com ele. É porque quem não sabe, né, carnaval é complicado. É passista e tal. Aí vai chegar aí o desfiles em abril, vai ser outra complicação. Não faça isso, rapaz. Ô, rapaz, vai ter todo ó, tu já deu um problema. Já me ligaram pra saber quando tinha ensaio. Tu para com esses negócios aí, cara. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, Alan, mais uma vez. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos vocês. E, ó, dá o seu like lá, assiste.
e dê a sua opinião, que é muito importante pra gente. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Tchau! Valeu! Valeu!